E a Érica tinha falado das mulheres, nós vamos nos aprofundar, falar mais um pouco das mulheres. Mas as mulheres, praticamente, elas eram tratadas com respeito, óbvio, mas num sentido mais procriativo, tá? Elas eram acolhidas também na seita dos essênios. Os essênios até adotavam crianças, nós vamos ver isso aqui mais à frente. Tinham essênios casados, tá? Sim, haviam essênios que eram casados. Haviam essênios que moravam em todas as tribos da Judéia. Haviam essênios de vida pública, né? Que é assim que alguns acadêmicos irão falar. Havia um bairro essênio em Jerusalém. Eu até mostrei o acadêmico que fez a escavação, que chamou amigos para verificar, colegas, publicou o artigo, deu a revisão dos pares, foi publicado em um dos maiores jornais de arqueologia bíblica do mundo, o bairro essênio de Jerusalém. Então, para alguns, relativamente é uma descoberta até recente para algumas pessoas, mas sim, o que Joséfo fala em sua obra do portão dos essênios em Jerusalém foi encontrado, foi escavado, o bairrozinho foi todo mapeado, bonitinho, e tinha essênios da vida privada, né? Os que eram celibatários, os ascetas, e tinha os essênios mais da vida pública, né? E isso é interessante, porque Manahem, na tradição judaica, na Guemará, ele foi um essênio que saiu para a vida pública, né? Então, tem isso. Ele com mais 80 discípulos, foi para a vida pública. Joséfo fala sobre Manahem. Foi um grande mestre essênio. Manahem não foi o mestre da justiça. Tá? O mestre da justiça, pela tradição, aí já nem tanto pela história ou arqueologia, mas pela própria tradição oral que sobreviveu, ele tinha que permanecer em oculto, para não ser morto, não ser assassinado, não ser perseguido. Então, a identidade nominal dele permanecia em oculto, não era revelado quem é esse mestre da justiça. Inclusive, várias seitas neo-esotéricas adotam esse modelo hoje em dia. Tem lá o seu mestre, o grão-mestre, o imperator, seja lá o que for o nome que se dê, que se queira dar, e faz essa bobeirazinha de ninguém sabe quem é o mestre. Ninguém pode saber para ele não ser perseguido. Mas isso vem dos essênios, oralmente falando. Eles é que faziam isso. E o Novo Testamento, em parte, alguns textos tentam absorver essa cultura. Né? Uma hora ninguém sabia quem era Jesus, ele conseguia assumir no meio da multidão, ele se revelava e dizia não conte a ninguém. Tipo, o Novo Testamento, como absorve essa cultura de diversos Jesuses, né? Diversos Jesuses, acaba que Jesus pode falar quem é Jesus ou pode não falar quem é Jesus? Pode falar que ele é o Messias ou não pode, né? O leitor mais crítico, ele percebe isso. Uma hora o próprio Jesus fala, não conte a ninguém. Sou eu que... Aí ele vai e fala, por exemplo, para a mulher do poço de Jacó, em João 4. Sou eu que falo contigo, Messias. Aquele que anunciará. Porque o Messias, quando vier, vai anunciar tudo que precisamos saber. Aí ele, sou eu que falo contigo. Ele se revela ali. Aí tem outros textos sinóticos que não conte a ninguém. Não diga, não fale. Então, fica essa ambiguidade, né? Pode falar ou não pode? Mas é por quê? Porque você tem tradições ali que estão conflitando. Tradição dos essênios, que estão conflitando com outras tradições. Que o Messias seria público, todos iriam saber quem ele era e por aí vai. Tá bom? Professor Carlos, a Linde colocou no livro A Vingança do Salvador, o autor chama Menahem de Mestre Jesus. Esse livro o Salvador, né? Apócrifo, né? O Salvador. Manahem foi um mestre. Tiveram mestres essênios. Manahem foi um deles. Manahem é até citado no Novo Testamento. O autor de Atos acha legal botar um essênio lá. Está em Atos dos Apóstolos 13, versículos 1 e 2. Atos 13. Manahem está lá. E como que você sabe, professor, que é o Manahem dos essênios? Porque o cara não faz questão de esconder
o que fora companheiro de Herodes. Ele põe lá, descaradamente. E quando você lê a história de Manahem em Joséfo, ele foi o quê? Companheiro de Herodes. É simples. E detalhe, a palavra ali em grego, no grego, dá a ideia de companheiro, mas no sentido de compadre, de camarada, de amigo. Tipo se fosse aqui no Rio de Janeiro, de fechamento. Ah, ele é o parça de Herodes. Aí tem toda uma história que ele faz uma profecia para Herodes, que Herodes seria rei. Isso tudo está em Joséfo, né? Então tem essa questão. Manahem, ele foi Av Beit Din. Ele foi segundo do Sinédrio. Segundo o Talmud, Manahem, ele era o segundo de Hillel. E como ele sai, né, como ele vai para fazer a obra do reino de Deus, estou citando o que está lá, tá, gente? Ele mais 80 discípulos, está na Enciclopédia Judaica, se vocês quiserem pesquisar sobre ele também. Pode ir lá. A Enciclopédia Judaica ela tem online, tá? Então você vai lá na Enciclopédia Judaica online, tá em inglês, bota no Google Tradutor, vai lá em Menahem. Como ele sai, Shammai entra no seu lugar, segundo de Hillel. Então, o Menahem era um cara pop, famoso, conhecido. Ele foi um mestre essênio, tá bom? Conhecido. Trafegava na corte, coisa e tal. Tá bom? Então, vou continuar aqui. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, pessoal. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu falo que não sei. Tamo junto. Os essênios, enquanto grupo místico e messiânico, são mencionados em fontes judaicas como Fílon e Flávio Josefo. Este último, em sua obra Guerra Judaica, classifica os essênios entre as 3 escolas de filosofia judaica, juntamente com fariseus e saduceus, descrevendo-os como judeus devotos, caracterizados pela acuidade, rejeição dos prazeres como pecados e ênfase na disciplina rigorosa e resistência às paixões. A relação dos essênios com o casamento é complexa. Eles adotavam crianças de outros membros da comunidade para a educação nos seus princípios. A comunidade vivia em comunhão de bens, evitando a acumulação individual de riqueza. O relato de Flávio Josefo delineia uma autêntica comunidade monástica, antecipando conceitos de vida comum e pobreza. É muito curioso, né, que os essênios, quando a gente se aprofunda nos seus escritos, nos seus pergaminhos, eles tinham essa prática de adoção, de acolhimento de crianças carentes. E aí o Novo Testamento, Jesus pega lá uma criancinha, bota lá, quem recebe a mim, quem recebe esse pequenino, ou em outras traduções, quem recebe esse pequenino recebe a mim, fala que das criancinhas é o reino dos céus. E em Mateus até tem um versículo, não lembro agora o capítulo, se é o capítulo 18, não lembro agora qual é o capítulo, que fala até, dá a entender, que é da onde surge até a teologia católica, do anjo da guarda. Que cada criancinha ali, eu não lembro agora qual é o capítulo do Evangelho de Mateus, mas é Mateus. Depois a gente vê mais aprofundado. O Novo Testamento, em 3 ou 4 versículos, constrói uma teologia voltada para a questão infantil, que, em um primeiro momento, desmunido da literatura essênia, você não vê sentido. Das criancinhas ao reino dos céus, quem recebe uma criancinha recebe a ele também. Poxa, a criancinha tem anjo que vai guardar ela, mas por que isso? É porque os essênios faziam isso. Aí fica melhor explicado. A educação essênia era da infância, pô. Elas eram as propagadoras do reino de Deus, porque desde a tenra infância eram educados na comunidade para as finalidades da pregação, ensino e desenvolvimento cultural, econômico e filosófico e espiritual da própria comunidade. Então, sim, receber uma criança, receber literalmente, adotar, receber, adotar, criar uma criança, aí sim ganha um sentido. Aí sim você está desenvolvendo a comunidade, dos quais diziam-se descaradamente que eram os da nova aliança, que eram os que iam trazer o reino de Deus à terra. Então, aí ganha sentido o Novo Testamento, essa questão infantil. Beleza, ok. Agora sim eu consigo compreender.